Qual marca de bateria LiFePO4 presta, não presta? Bateria montada A, B, C, D, F? Veja, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero responder essa pergunta de uma forma mais técnica, trazendo o máximo de informações possíveis para que você decida qual bateria presta e que não presta. Muita gente julga uma bateria que presta, que não presta, às vezes sem saber utilizar a bateria ou saber os princípios do que está mexendo. Então, antes de eu te falar sobre marca A, B, C ou D, eu preciso que você entenda isso daqui que eu vou te explicar agora. Então, vamos lá. Vejam, pessoal, parece repetitivo o que eu vou falar aqui, mas é muito importante. Nós vamos falar da qualidade aí das baterias montadas, mas para chegar a falar sobre isso, a gente precisa passar pela montagem dessas baterias, falar da célula e da ABMS. Então, vamos dar uma revisada rápida, porque tem muita gente chegando agora e que não sabe dessas informações, e muita gente que já mexe, que também vai aprender alguma coisa nova aqui, eu tenho certeza. Vamos lá. Uma bateria montada de 12 volts aí LiFePO4, na verdade, ela é 12,8 volts, a tensão nominal. Por quê? Porque ela é formada de 4 células em série e cada célula possui uma tensão nominal de 3,2 volts. Essa tensão pode chegar ao máximo de 3,65 volts, que é a tensão máxima de recarga. Se você passar disso, você começa a danificar internamente a química da sua célula e, consequentemente, da bateria. Outra coisa aqui bem explicada e que todo mundo já, em tese, sabe, é sobre sua carga e descargas. Por exemplo, uma célula de LiFePO4, lítio, ferro, fosfato, por exemplo, de 100 amperes, a gente pode descarregar em 1C. Essa não é a regra geral, pessoal, pois existem células com capacidade diferente, mas a maioria, aí bota 90%, vai obedecer essa regra. Ou seja, uma bateria de 100 amperes, eu posso fazer uma descarga, ou seja, descarregar em 1C. O que é 1C? Um valor da sua capacidade. A sua capacidade é 100 amperes, então capacidade. 1 vezes 100, 100 amperes de descarga, é o máximo que eu posso chegar. E recargo a carga em meio C, 1 sobre 2C, que dá 0,5, metade de 1. Ou seja, se uma capacidade da bateria é 100 amperes, a metade é 50. Então, poderia descarregar em 100 e carregar em 50, na metade da capacidade. A partir dessas premissas aqui, a pergunta seria: qual a tensão máxima que eu vou recarregar o banco de baterias para chegar em 100% da recarga? Em tese, seria na tensão máxima da célula, 3,65. Ali cravado na tampa, mais do que isso já começa a vazar. Mas na realidade não é assim. Inclusive, vários vídeos do canal principal aqui, a gente já passou essas células e baterias montadas sobre testes gráficos e o gráfico mostrou que não. E hoje você tem aí essa tabelinha difundida com vários testes que foram efetuados, tanto por usuários quanto fabricantes, e a gente tem essa seguinte realidade aqui. Se você carregar, por exemplo, na capacidade máxima de cada célula, 4 células vezes 3,65 volts, você chegaria em 14,6. Você teria 100% da recarga. Porém, se você recarregar 13,6, que dá apenas 3,40 volts, 3,4 volts, você também chegaria aí aos 100% de recarga. Você conseguiria, por exemplo, carregar 100 amperes em uma bateria de 100 amperes hora. Se você, com uma tensão menor ainda, de 3,35 volts por célula, que dá aí 13,4 volts, vai multiplicar por 4, você chegaria a 99% da recarga. Ou seja, você quase não teria perda de sua capacidade máxima do banco, recarregando a 0,3 volts a menos, ou seja, dando folga para as suas células. Então, é necessário que eu recarregue a minha bateria em máximo em 14,6, em 14 não. Você nota que a partir de 13,4 volts você já tem 99%. 13,6 vezes 6 volts você chega a 100% de recarga. Então, se eu compro uma bateria montada que o fabricante me diz que eu utilize no máximo 14 volts de recarga, essa bateria por acaso não presta? Eu acho que não, porque com 14 volts eu já tenho os 100%. E existem vários tipos de bateria no mercado e você, na hora de comprar, você tem que olhar todas essas características para não julgar um produto, porque você não sabe o que está fazendo com o seu produto. E eu vou mostrar mais um exemplo aqui. Vejam, hoje a gente tem baterias de 48 volts de lítio, ferro, fosfato que possuem duas montagens diferentes. A bateria de 48 volts 16S, ou seja, 16 células em série, e tem a bateria de 48 volts com 15S, 15 células em série. O que é que muda? Primeiro, a capacidade da densidade energética, a de 15, uma célula menos vai ser menor, você vai ter 4.800 watts-hora, na de 15S você vai ter aí na de 16S 5.120 watts-hora de densidade energética. Vai refletir também nas tensões máximas e mínimas. Na bateria maior, 16S, que costuma ser mais cara,
você pode atingir uma tensão máxima de 58,4 volts, tensão máxima, e uma tensão mínima aí nominal de 51,2 volts. Já na de 15S, você vai trabalhar entre 48 volts, a tensão mínima, porque você vai pegar 16 células vezes 3,2 volts, vai dar 48, e você tem a tensão máxima aí de 54,75 volts. Veja que são praticamente quase 4 volts de diferença da tensão máxima de uma para outra. Aí você pega um inversor, vou dar um exemplo aqui que a gente usa muito, um sweep power de 48 volts de trabalho, um inversor high volt, trabalha com a tensão mais alta do que 12,24. E com a tensão de trabalho desse inversor? Ele trabalha mínimo de 40, máximo de 60. Essas baterias poderiam ser utilizadas normalmente aqui nesse inversor? Sim, sem nenhum problema. Tanto a máxima quanto a mínima está dentro do range de tensão do inversor. Então eu não posso demonizar uma bateria que eu vou recarregar numa tensão menor, comparando com outra que eu vou carregar numa tensão maior. Ela é totalmente compatível aí com o meu sistema. Eu só vou escolher pagar um pouco mais caro para ter uma bateria com que atinja maior tensão ou com uma densidade energética maior. Mas não posso dizer que uma bateria de 15S ela é ruim. Agora, se você tiver as duas no mesmo preço, lógico que você vai comprar a de maior densidade energética, mas essa costuma ser mais barata porque menos densidade, menos uma célula e com isso menos custo de produção. Voltando rapidamente aqui o gráfico, que eu devia ter falado até antes dessas de 48 volts, se vocês observarem nesse gráficozinho aqui, pessoal, a tensão nominal da célula, 12,8 volts, 4 vezes 3,2. Se você observar aqui, antes de chegar na tensão nominal de 12,8, a gente já absorveu, já gastou 80% da bateria, que é o recomendável. Esse tipo de bateria ela é feita para a gente descarregar até 80%. Você pode descarregar 100%, só que vai diminuir a quantidade de ciclos de carga e recarga. Mas se você descarregar 80%, você vai aproveitar praticamente aí o máximo de ciclos de carga e descarga. E você vê que atingindo 3,2 volts por célula, aí a tensão nominal da célula você vai poder utilizar o que o fabricante manda, até 80% da recarga, com 12,9 volts. Resumindo, pessoal, se eu for julgar uma bateria pela tensão da recarga, que eu vi muita gente reclamando aí de uma marca, de uma bateria, por quê? Porque essa bateria, quando passa de 14 volts de recarga, a BMS ela protege a célula desligando a recarga. Ora, se o fabricante no manual dela diz que a tensão máxima de recarga que você vai configurar é 14 volts, então você tem que trabalhar com essa tensão. Isso vai fazer sua bateria carregar menos do que o máximo? Não. Agora, se você não quer uma bateria para trabalhar com 14 volts, você tem que comprar uma bateria que pode chegar a 14,6 para trabalhar no máximo do sistema, mas isso não é um defeito da bateria. Se você configura a bateria no máximo de tensão que o fabricante diz e ela funciona normalmente, a bateria está ok. Porém, não é só essa questão. Bem, pessoal, precisava mostrar para vocês aqui que quando a gente vai dizer que uma bateria presta ou não presta, a gente tem várias coisas também envolvidas no nosso sistema. Dentre elas, BMS utilizada e controladores de carga e configurações, como a gente falou aqui, de tensão. Vamos falar rapidamente aqui da BMS, até do balanceador ativo, de forma bem simples. O que é que carrega um banco de baterias desse aqui? Esse aqui, a diferença desse para esse aqui, esse eu montei e esse aqui já vem montado numa caixa. Tem baterias montadas que tem outros recursos como visor, conexão com aplicativo, Bluetooth e outras não com a BMS mais simples. Quanto mais recursos tiver, mais caro vai ficar a bateria. Quanto menos recursos tiver, mais barato vai ficar. Quer dizer que uma presta e outra não presta? Não. Quer dizer que você vai utilizar cada uma da forma que ela se disponibilizou ou foi oferecida. E o que depende disso, por exemplo, isso aqui. Existem baterias montadas com BMS simples, mas que vai fazer a sua função. Qual é a sua função? Carregar a bateria? Não. Não é ela que carrega a bateria. Uma BMS, ela protege a carga e a descarga. Quem carrega é a corrente elétrica que vai fluir através dos condutores e através dela. A corrente que vai carregar os elétrons que vão carregar. Não é a BMS. Tanto é que se você tirar a BMS do jogo e fizer a recarga, pegar aqui, botar as 4 células em série, colocar numa fonte, sem BMS, sem balanceador ativo, sem nada, botar ali 12,8 volts, 13 volts, a bateria vai carregar. Ela não vai estar protegida quando uma célula tentar passar com a tensão mais do que a outra. E nem a questão também de temperatura, pois tem BMS que tem sensor de temperatura para a gente colocar aqui, e se a célula aquecer demais, ela também corta a corrente, ou resfriar demais, também ela corta a corrente, e tem BMS que não. Essa é a diferença dessa BMS aqui comum
Para essa aqui, JK Smart, onde a gente pode pegar, conectar via Bluetooth no aplicativo, fazer todas as configurações de célula, de corrente, de entrada, de saída. Diga-se de passagem que essa corrente é de proteção, não é a intensidade que vai estar saindo aí que você vai regular, mas o gatilho para desligar a corrente ou não. Com esse tipo aqui, você consegue fazer muita coisa e monitorar no aplicativo do celular. Porém, essa aqui em média R$500, essa aqui em média 80, 90, 100, tudo tem um custo. Posso usar um balanceador ativo ou nenhum e vai fazer a recarga do mesmo jeito. Então dizer que o responsável pela recarga é a BMS não é falso. Quem recarrega é a corrente. Aqui é dispositivo de proteção. Comparador de tensão, ele vai comparar a tensão entre cada célula, a diferença de potencial entre cada célula. Se uma passa mais do que a outra, passar de 3,65, ela vai cortar a corrente, vai parar de recarregar para não danificar. Se na descarga uma bateria descer demais a tensão, ela também vai desligar para evitar o dano permanente na bateria. Então, um dispositivo de proteção. Lógico que a corrente vai passar por ela, mas não é ela que recarrega, ela só protege durante esse processo. Outra coisa importante sobre essas baterias, que não tem como usar elas também sem a gente passar pelos acessórios, são os controladores de carga. Muitas vezes você pega uma bateria dessa, que o fabricante informa ou não, ou que você sabe que só pode ir até 14 volts. Aí você pega um controlador como esse. Eu já utilizei o MT50 e 2 controladores da EPEV. Hoje eu não estou utilizando mais. E para utilizar da forma correta, eu tive que fazer várias configurações aqui para enganar o sistema, justamente para não ter cortes de recarga aí nas Live PO4. Não é o tema do vídeo, mas, por exemplo, você tem aqui as tensões mínimas e máximas, e você tem outras configurações aí, booster, máxima de placa, tem tensões de equalização que você acha que pode controlar, mas não controla, só tem um jeito de controlar, que é uma diquinha bônus que depois eu vou ou fazer um vídeo ou falo aqui mesmo, que você pode botar ali, tensão máxima, 14,2 volts aqui, e de vez em quando ele vai passar, e você não vai saber o que é. Tem uma opção aqui, que ela faz a alguns dias ou depois de horas, ela vai tentar fazer uma equalização forçada. Isso vai elevar a tensão a mais do que você configurou. E aí, para se livrar disso aqui, você pode reduzir o que for, mas na verdade você vai ter que desabilitar o tempo dessa equalização. Eu só consegui zerando esse tempo aqui da equalização, aí ela passou a não elevar a tensão mais do que o que configurava. Entre esse e outros probleminhas, hoje eu já tirei esse EPEV aqui do meu sistema, um excelente controlador, mas a gente tem que viver evoluindo e procurando. Tem outros aqui que não tem esse problema, mas tem outros, mas todos eles dá para utilizar na energia solar fazendo da forma correta. Eu não vou demonizar nenhum, porque eu não soube fazer a configuração correta, utilizar o equipamento da forma correta. Da mesma forma eu posso falar das fontes. Quem conhece essa marca sabe que é uma das maiores vendedoras de fonte aqui no Brasil. Aí porque eu tive uma experiência negativa, por exemplo, a minha de 48 volts não está funcionando corretamente, uma fonte seminova, que foi doada aqui para a gente fazer teste, hoje ela não está funcionando. Outra de 100 volts, que ela vinha com controle de corrente, mas não consegui controlar a corrente, a gente pegava, botava ali para 70 amperes, ela deixava passar o 100, e aí desativava a BMS, quando eu estava fazendo os testes, então eu passei para frente para quem ia utilizar em som, que funciona muito bem. E essa de 30 eu comprei para conseguir os 30 amperes, mas só consegui 25, 26 amperes nessa fonte. Mas eu vou dizer que é uma marca ruim? Não, é uma das maiores. Já tive outra da JFA, tem outras aí de outras marcas. E a gente vai aprendendo a utilizar cada equipamento no sistema. E a gente tem que ter o cuidado em saber utilizar. Então, pessoal, não é só marca, é saber como elas funcionam, como eu vou configurar meu controlador, se o meu controlador ou se o meu acessório aqui já aprendi todas as funções. Então, não é uma marca A, B ou C que presta ou que não presta, cada uma com suas especificidades. Você pode comprar uma bateria mais cara que vem com Bluetooth, BMS, Smart, Bluetooth, monitora no aplicativo, excelente. Às vezes você não pode, você vai querer utilizar uma bateria boa de 12 volts, 100 amperes, 200 amperes que vem com a BMS, normal, mas que vai fazer sua função. Porém, você tem que ler o manual, ver o anúncio e verificar qual a tensão máxima que essa bateria recomenda. Tem umas que não pode passar de 14 volts, tem outras que podem. Onde é que você vai ver isso? No manual ou no anúncio quando você for comprar. Isso impede a utilização? Não. Vejam, não precisa nem chegar aos 14 volts para ter 99, 100% da recarga. Na verdade, hoje em dia está se recomendando utilizar sempre para menos.
tanto na tensão máxima aí que você vai carregar seu banco, você diminuir para poder trabalhar com as células mais folgadas, tanto quanto a corrente máxima e mínima de carga e descarga. Hoje, apesar de uma célula de 100 amperes eu poder descarregar em 100 amperes e recarregar em 50, o que é recomendável? Metade. Pega uma de 100 e use no máximo em 50. Quer descarregar 100 amperes? Tente montar um banco de 200 para descarregar o 100. Quer carregar mais de 50 amperes? Monte um banco aí, também de 200 para recarregar. Se o seu banco é de 100, pode chegar a 50? Pode. Se passar de 50, a BMS vai cortar. Mas, se você não tem pressa, não tem uma carga baixa, recarregue a 30, a 40, com uma folga. Hoje é sabido que é recomendável trabalhar dessa forma. Então, antes de emprenhar pelos ouvidos e absorver qualquer tipo de informação, saiba com o que você está mexendo. Ah, eu peguei uma bateria da marca X ou Y e carreguei mais do que 14 volts, 14.6, e ela chegou ali em 14, ela já desligou. Lógico, se ela foi programada para isso, a BMS vai desligar nos 14. Às vezes, o fabricante daquela marca escolheu não trabalhar mais forçado com 14.6, trabalhar recarregando 100%, mas sem chegar aos 14.6 com 14. Isso vai mudar nada no seu sistema? Não. Seu sistema vai trabalhar mais folgado com 14 volts, suas células vão trabalhar mais folgados. Hoje mesmo eu já reduzi bastante a tensão que eu trabalhava, já trabalhei no limite e aos poucos a gente vai vendo, a gente vai trabalhando com folga de corrente e de tensão, a gente tem um sistema mais aliviado e uma duração maior das células. Então hoje eu procuro controladores que me deem mais segurança na estabilização da tensão. E aí, se você tem um controlador que, por exemplo, você bota em 14 volts e ele bota 14.2, você vai reduzindo, você vai usando vários subterfúgios para poder chegar na tensão normal. Você pega um voltímetro, um multímetro e vai corrigindo isso, vai observando se durante a utilização do sistema ele não tem uma programação como esse tem, que mesmo você travando, em alguns momentos ele vai tentar elevar essa tensão, só vai conseguir desabilitar com esse daqui, zerando o tempo de equalização, porque só na tensão não vai conseguir, entre outras formas. Cada um tem suas manhas e é por isso que existem os canais, cada um vai trazendo as manhas, as experiências, vocês que gostam de buscar as informações. Então, a marca A, B ou C foi demonizada, procure entender o porquê. Ou durante o uso você realmente viu que existe um problema real, não que você não soube configurar ou que não leu o manual como ela funcionava, exerça seu direito de garantia, reclame, devolva, cancele a compra e inúmeras formas de você resolver corretamente e ficar satisfeito com o resultado final de sua compra. Porém, isso não significa que eu vou informar que um produto X que só chega a uma tensão X de recarga é diferente do produto Y que consegue recarregar a uma tensão maior, essa não presta. Isso, no meu entender, não acho justo e é minha opinião. E por isso trago as informações para cada um faça seu julgamento.